Boa noite, amigos. Boa noite, amigas. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso momento de estudo e oração. Estamos aqui estreando neste novo horário, segundas-feiras, 20 horas, quartas-feiras, 20 horas e sextas-feiras, 18 horas. É com muita alegria, atendemos a pedidos, muita gente não estava conseguindo programar o horário, já que a maioria das pessoas já voltaram ao trabalho presencial, e houve muitos pedidos para que a gente iniciasse o nosso estudo de oração às 20 horas. Então, hoje, com esse novo horário, eu desejo boa noite para todos e que nós possamos agradecer o dia que tivemos, agradecer todas as vitórias que tivemos neste dia de hoje para conseguirmos estar aqui reunidos. Com muita alegria, a gente recebe essa noite linda que está fazendo hoje e também que nós possamos sentir que a nossa mente, o nosso coração está aberta para os ensinamentos, os aprendizados que iremos ter. Agradecendo a oportunidade desses livros maravilhosos que sempre nos auxiliam. Agradecendo a presença dos amigos espirituais que nunca nos deixam sozinhos. E agradecendo principalmente pela vida. A vida ofertada por esse Pai de amor, de bondade, de misericórdia. Obrigada, Pai querido. Rogamos a Jesus, o nosso mestre, nosso mentor, o nosso farol, que possa nos iluminar, nos intuir, protegendo a todos nós e deixando que nós possamos receber essas luzes que vêm de suas mãos divinas, nos fortalecendo, nos iluminando e fazendo com que cada vez mais possamos aprender a sermos pessoas melhores, não no sentido de superioridade, mas no sentido de proximidade com o Pai, que é bondade, que é amor, que é perdão e que nos criou. Então, nesse momento, nós vamos sentindo essas vibrações, nos conectando com todos os trabalhadores espirituais que nos auxiliam e vamos fazer o nosso estudo e oração. Eu agradeço a presença de todos que já deixaram seus nomes aqui no chat. Agradeço a todos aqueles que estão conosco, mas ainda não colocaram seu nome. E vamos dar só uma olhadinha aqui para ver quem que já está aqui conosco. Nilza Zamboni, boa noite, seja muito bem-vinda. Fátima Roça, Estela, Lúcia, Antônio, David, Tita, Liliana, Ieda, Tamisa, Célia, Didi, Mercinha, Vera Viana, Leonora, Suzana. Boa noite, queridos, a todos vocês. Hoje nós vamos fazer a leitura deste livro aqui, de nome Rumo Certo, e nós vamos ler a lição 51, uma lição maravilhosa, que caiu assim, ó, como um bálsamo para as nossas almas sedentas de amor, de carinho, que vem do nosso Pai através dessas palavras tão sábias, tão verdadeiras. Bom, o capítulo 51 tem o título Inquietações e Complicações. A existência terrestre, no fundo, é um estágio do espírito imperecível no campo das forças físicas em constante mutação. Daí as complexidades que apresenta. A afeição do aluno na escola, a criatura recebe lições na Terra através de problemas. Dificuldade superada, experiência adquirida. Disso procede o imperativo da serenidade e do discernimento em todas as observações e decisões que venhamos a assumir na seara do mundo. Quantas aflições se nos debitam unicamente em vigilância,
seja nos desvarios do raciocínio, seja nos exageros da sensibilidade, em todos os momentos de acerbidade e aspereza do cotidiano, confiemo-nos ao infinito poder da criação, de que nos achamos totalmente envolvidos em qualquer ponto do universo. Não existem questões insolúveis para a divina providência. E dentro de semelhante convicção, aprendamos a satisfazer os compromissos que as circunstâncias nos reservem, sem superestimar ou subestimar os acontecimentos que nos cerquem. Equilíbrio edificante e paciência operosa. Frequentemente, aflição é a nossa própria ansiedade, respeitável, mas inútil, projetada no futuro, mentalizando ocorrências menos felizes, as quais, em muitos casos, não se verificam como supomos e, por vezes, nem chegam a surgir. Em suma, saibamos amar sem o ônus do apego, servir sem cobrar impostos de reconhecimentos, desculpar sem apresentar faturas de suposta superioridade, agir para o bem, sem qualquer taxa de irritabilidade ou excitação. Abstenhamo-nos de acrescentar a sombra da inquietude aos processos da vida que nos objetivam o indispensável burilamento moral. E dedicados fielmente à execução de deveres que a vida nos atribui, entreguemos as complicações do mundo à intervenção e ao critério da sabedoria de Deus. Uma lição bonita e densa, né? Tem tanta coisa assim. Eu falei, nossa, como resumir essa lição? Não tem como, porque Emmanuel coloca de uma forma que cada vírgula, cada palavra fica essencial para a gente abstrair todo esse assunto, não é mesmo? Então, vamos começar aqui, parágrafo por parágrafo, para que a gente possa ir compreendendo melhor e absorvendo mais essa fala de Emmanuel. Emmanuel começa dizendo que a nossa existência terrestre é um estágio do espírito, mas é um estágio do espírito no campo das forças físicas que estão em constante mutações, ou seja, o nosso físico, ele modifica, sim, modifica toda a estrutura orgânica, né? Hoje eu tenho rugas que antes eu não tinha, eu tenho dores no joelho que antes eu não tinha, né? Quando criança eu tinha ignorâncias que hoje eu não tenho. Então o nosso físico é mutante. Mas além do nosso físico ser mutante, o nosso espírito, ele encontra também mutações nas emoções, nos sentimentos. Olha que coisa interessante, né? Então, por isso que as complexidades se apresentam. Nós não somos feitos de um material duro, tipo um boneco de madeira, não. E mesmo se fôssemos, ainda teríamos a ação do tempo. Mas nós somos maleáveis, porque a nossa energia, ela flui. Nós somos hormônios, nós sentimos as mudanças de temperatura, de pressão externa e interna. Então, constantemente nós estamos mudando para melhor ou para pior, para nos sentirmos mais saudáveis ou mais doentes. Então, o nosso espírito, ele lida com isso. Às vezes, nós estamos cheios de vitalidade, mas o nosso corpo está vivenciando uma virose. Então, aquele espírito precisa de aprender a lidar com isso. Outras vezes, nós temos as dificuldades nos relacionamentos, né? Quantas vezes nós estamos no nosso cantinho em paz, vem alguém e tira a nossa paz? Quantas vezes nós precisamos de lidar com questões complicadas
no âmbito familiar, no âmbito do trabalho, das amizades. Então, é essa mudança que Emmanuel fala, que o estágio é do espírito, mas ele está num campo de forças que estão em constante mutação. Nós estamos constantemente mudando. A Bia de meia hora atrás já mudou. Hoje eu sou outra. Agora eu sou outra. Daqui a meia hora serei outra. E o outro com quem eu convivo também será outro. Então, olha o quanto nós temos que ter a consciência e a disponibilidade em acompanhar essas mudanças. É interessante isso, né? Depois, Emmanuel traz que, como alunos vão para a escola, nós, criaturas do Pai, recebemos lições através de problemas. Então, os problemas aqui na Terra não são castigos, são lições para nós aprendermos com aquelas lições. Quando o professor passa aquela lista grande de problemas para serem resolvidos, de sentença matemática e tudo mais, não é a fim de castigar, é a fim da criança, do adolescente, ele aprender com aquelas atividades, né? Então, nós vemos, muitas vezes, no exercício de fisioterapia, a solução de problemas na repetição daqueles movimentos que vão nos ajudar, certo? Então, o problema não é castigo, o problema é lição. Lição que se apresenta para que a gente possa aprender, evoluir, melhorar. No próximo parágrafo, Emmanuel pede que cada dificuldade que a gente supera, nós adquirimos uma experiência. Para cada dificuldade que nós superamos e resolvemos os problemas, a gente adquire uma experiência. E ele fala que precisa de uma serenidade de discernimento em tudo que eu observo e decido, porque a serenidade me faz observar, refletir e depois escolher o que eu julgo ser melhor. Se eu ajo sempre impulsivamente, sem refletir, sem observar, então muitas vezes eu entro por caminhos de dores, por caminhos que fica difícil depois para retomar o ponto de onde estava. E aí nós precisamos assumir a seara que nós temos que administrar desde que a gente chegou nesse mundo, né? E uma das formas de fazer isso é como? Quando a gente presta atenção, a gente observa e faz a melhor dentre todas as escolhas possíveis, porque eu estarei cuidando de mim, cuidando desse meu ambiente para que a evolução seja possível e que ela vá acontecendo sempre. Bom, a Emmanuel, no outro parágrafo, fala da questão da invigilância. E ele fala que muitas vezes nós devemos prestar atenção na questão da invigilância. Olha o que ele cita aqui. Quantas aflições chegam até nós somente pela invigilância? Ou quando a gente está invigilante e deixa o nosso raciocínio devanear com desvarios, né? Ou seja, quando a gente pensa algo e cria histórias na nossa mente, enxerga o que não existe e cria uma teia de sofrimento desnecessária pela nossa invigilância. Ou também nos exageros da sensibilidade. Em alguns momentos, a gente se sente muito frágil e a gente melindra com o que o outro fala, com o que o outro faz. Todos nós passamos por isso. É importante salientar. Mas mais importante ainda é a gente observar e não permanecer, a gente sair daquele padrão. Então, duas coisas que Emmanuel fala, né?
invigilância em relação aos desvarios de raciocínio e, outras vezes, nos exageros da sensibilidade. Porque quando existe um desequilíbrio, onde existe muito ou pouco de algo, aí nesse desequilíbrio torna um problema para a gente resolver, né? E Emmanuel aqui fala: em todos os momentos de aspereza do cotidiano, ou seja, quando a gente sentir que tem espinhos, né, fincados na gente, que a gente vai passando e vai como se a gente estivesse raspando, né, numa parede de chapisco de cimento. Lembra dessas paredes? Nossa, mas é cada arranhão. Então, independente de qualquer momento que a gente esteja vivenciando uma aspereza do cotidiano, ou seja, do mundo lá fora, das nossas rotinas, confiemos no infinito poder da criação. Porque o infinito poder da criação nos envolve e envolve a todos em qualquer ponto do universo. O indígena que mora na mata, que nunca chegou um humano lá, ele tem o pai da criação que manda os seus ajudantes. As pessoas que estão na guerra lá da Ucrânia com Rússia, Deus manda os seus ajudantes em qualquer ponto do universo. Seja lá nas profundezas dos oceanos, com aquelas criaturas que moram a muitos mil metros abaixo, né, da superfície, seja no Polo Norte, onde vivem os esquimós, seja no deserto do Saara, seja no ar com as aves que pairam no céu, seja os animais aquáticos, répteis, sejam as pessoas que estão nos conventos, nos asilos, nas ruas, sejam as pessoas que estão sob o jugo de um ditador num país passando fome, sejam as pessoas que moram no país com a melhor renda per capita do mundo, sejam pessoas dotadas de extrema beleza física ou não, sejam aqueles seres angelicais de extrema beleza espiritual ou não, aqueles irmãos que assumem formas monstruosas e que se encontram lá no profundo das cavernas do umbral. Em qualquer desses locais, em qualquer ponto do universo, seja na Terra ou em qualquer outro mundo habitado, na estrela mais distante, em Plutão, na Lua, Marte, qualquer que seja o ponto do universo, a criação divina envolve a todas as suas criaturas. Envolve tudo aquilo que ela criou. E a gente precisa de confiar nisso. Porque independente de eu estar triste, com medo, pobre financeiramente, rico materialmente, no momento de maior alegria, ou vivenciando uma saúde plena, ou tendo trocentos problemas de saúde, eu estou envolvido pela criação divina em qualquer ponto do universo. Eu preciso acreditar nisso para que isso passe a ser uma lei da minha vida. Porque se eu não coloco a minha energia, de nada adianta. Não adianta eu falar que nem um papagaio. Eu preciso de falar crendo verdadeiramente. Eu estou envolvido pela energia da criação divina, independente do ponto do universo em que eu estiver, independente do sentimento que houver dentro de mim, independente da minha aparência, independente do meu desequilíbrio ou máximo equilíbrio, eu estou envolvida com essa energia. Não existem questões insolúveis para a divina providência. Nós não podemos nem superestimar os acontecimentos, dar um valor que às vezes não tem, e nem
subestimar, ou seja, não valorizar. Eu preciso de enxergar tudo com equilíbrio, né? Porque os acontecimentos que nos cercam, eles são produtos da solução dessas questões da vida que se apresentam para nós. Então, se eu chego aqui e hoje estou conversando com vocês, é porque a minha internet foi solucionada, né? Porque eu estou com o aparelho fonador funcionando de forma bacana e por aí vai. Não existem questões insolúveis para a divina providência. E agora mesmo eu vou contar uma historinha que dá esse exemplo que eu achei linda, uma historinha de Meimei. E para fechar aqui esses parágrafos, Emmanuel pede um equilíbrio que edifica e a paciência que age. Olha que bacana. Equilíbrio edificante e paciência operosa. Não é aquela paciência de, vou esperar um dia, quando chover, aí minhas plantas voltam ao normal. Não. Se eu tenho um vaso de flores, eu vou aguando aquela flor até que a chuva chegue. Isso é ter paciência, a chuva vai chegar, mas operar, né? Enquanto eu ainda não fui promovido no meu trabalho, eu vou estudando, vou me preparando e encontrando vários caminhos e meios de aprender cada vez mais. E Emmanuel termina aqui esse parágrafo dizendo: aflição, o que é a aflição? É a nossa própria ansiedade. E o que Emmanuel fala da ansiedade? Olha que interessante, que jogo de palavras que Emmanuel tem. Aflição é a nossa própria ansiedade, respeitável, mas inútil. Eu amei essa frase, eu copiei aqui. A nossa ansiedade é respeitável, mas é inútil. Porque quando temos um nível de ansiedade que nos prejudica o raciocínio, que não nos deixa desligar, que não nos deixa seguir adiante, que nos paralisa, ela é respeitável. O que é respeitável? Eu vou ter que tratar. Eu percebo que a minha ansiedade existe e eu preciso de tratar a minha ansiedade. Mas que ela é inútil, não precisaria dela nesse momento. Por isso que eu vou tratar, para ela sair da minha linha, né? Então eu preciso de entender que, mas eu sou ansioso. Não, eu não sou, eu estou ansioso. Então vamos respeitar, tratar, por quê? Porque ela é inútil, desnecessária. A ansiedade desequilibrada, né, gente? É claro que um pouquinho de ansiedade, muito dentro da normalidade, não faz diferença, né? Eu estou esperando a ligação de alguém que eu amo, que eu marquei um encontro para ele falar onde é que eu vou me encontrar com ele. Claro que o coração acelera, tem aquela paixãozinha, né? É muito bom. Então, essa ansiedade, ela não vai me atrapalhar. Se eu, por exemplo, fiz a prova para ver de direção e vai chegar o resultado se eu passei ou não, dá uma ansiedadezinha. Ansiedade boa, necessária, de mecanismo de defesa, né? Agora, quando ela assume o controle de tudo, aí ela é inútil, porque ela projeta no futuro tudo quanto é pensamento onde as ocorrências são infelizes. Em muitos casos, e na grande maioria dele, não se concretizarão, nem chegam a surgir. Por isso que ela é inútil. Há um desgaste quando tem esse desequilíbrio da ansiedade, e diante desse desgaste, vem uma inutilidade do porquê que ele veio, só atrapalha. Só atrapalha meus batimentos cardíacos, me faz tomar medicamento, tal. Então eu preciso de me conscientizar que quando eu perceber uma aflição baseada em ansiedade, que me traz pensamentos menos felizes do que vai acontecer no futuro, e isso não me adianta nada, eu preciso cortar o mal pela raiz. Eu não preciso de conviver com isso.
certo? É importante a gente lembrar, porque Emmanuel fala isso aqui, né? Eu vou ler o parágrafo inteiro para vocês entenderem. Frequentemente, a aflição é a nossa própria ansiedade, respeitável, mas inútil, projetada no futuro, mentalizando ocorrências menos felizes, as quais, em muitos casos, não se verificam como supomos e, por vezes, nem chegam a surgir. Então, é aquele sofrimento que antecede o agir, né? Mas muitas vezes não vai acontecer. A maioria das vezes não acontece. Nossa, mas se eu apresentar esse trabalho, o pessoal não gostar e se me vaiarem e tal, a maioria das vezes gostam do trabalho e a maioria das vezes nunca aconteceu uma vaia. E a gente fica procurando pelo em ovo, né? Não pode. Bom, e Emmanuel escreve mais uma vez de forma maravilhosa. Saibamos amar. Olha só o título da lição, hein, gente? O título da lição: Inquietações, complicações, certo? Inquietações, complicações. Então, olha o que Emmanuel fala: para evitar inquietações e complicações. Amar sem o ônus do apego, porque senão vai gerar inquietação. Servir. Eu vou servir, estar à disposição do outro, mas sem cobrar reconhecimento, como se fossem impostos de reconhecimento. Eu sirvo sem esperar o reconhecimento, por mim, não pelo outro que vai receber, né? Desculpar, mas sem disfarçar a superioridade na desculpa. Que às vezes eu peço desculpa para mostrar, eu vou pedir desculpa porque eu quero ver, vai ficar com vergonha, né? Não, essa desculpa não é leal, não é verdadeira. Então não conta, tá? No caderninho de bônus divinos. Agir para o bem, sem taxas de irritabilidade e excitação. Tantas vezes a gente fica tão maluco, tão irritado porque a gente tem que fazer muita coisa ao mesmo tempo, ou tem que fazer algo que a gente nunca fez, que a gente chega no extremo da irritabilidade. E outras vezes a gente fica tão excitado emocionalmente que a gente gagueja, a gente comete erros de cálculo, a gente faz coisas muito erradas. A gente não se enxerga, a gente cancela o nosso dentista e por aí vai, né? Ou seja, o grau elevado de irritabilidade e de excitabilidade, ele leva a um prejuízo, inclusive físico nosso, tá? Abstenhamos-nos, ou seja, deixemos de acrescentar a sombra da inquietude nos processos da vida. Não nos inquietemos, confiemos, é o que Emmanuel está falando. Dediquemos firmemente à execução de deveres, façamos o nosso melhor e entreguemos às complicações do mundo aquilo que não está ao nosso alcance. A mudança do outro que não me pertence, a decisão do outro que não depende de mim. Entregamos tudo isso, essas complicações, à intervenção da sabedoria de Deus. Critérios divinos que vão intervir. E não eu falar, Deus podia fazer assim, Deus podia fazer assado, né? Eu queria muito que Deus agisse e resolvesse o problema político do país, que Deus agisse e acabasse com a guerra, mas não é assim. Lembram-se que Emmanuel lá no início falou que problemas são aprendizados? Então, às vezes acontece isso. Mas eu quero finalizar contando uma historinha para vocês de Meimei, a mentora que tantas vezes escreveu através das mãos de Chico, para a gente terminar a noite com essa reflexão, fazendo a nossa oração. A lição se chama A Salvação Inesperada. Num país europeu, certa tarde muito chuvosa, um maquinista
de um trem de ferro, cheio de fé em Deus, começou a acionar a sua locomotiva, aquele barulho, tá, 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 né? O trem repleto de passageiros, inúmeros vagões, e eles iam para uma longa viagem. Ele olhou para aquele céu escuro, com nuvens pesadas, escuras, e repetiu com muito sentimento a oração dominical que ele sabia. Pai nosso que estais nos céus. E continuou até o fim a oração. E aquele comboio de vários vagões com aquela locomotiva percorreu quilômetros e mais quilômetros naquela noite, sem iluminação, dentro das trevas densas. E quando lá no alto da noite, ele viu, com a luz do farol aceso, alguns sinais que pareciam sombras, mas feito dois braços humanos que balançavam. Angustiados, a lhe pedir atenção e socorro. De longe, o maquinista viu o que parecia ser uma pessoa com os dois braços levantados pedindo socorro. O maquinista ficou muito emocionado, agradeceu por ter enxergado aquela pessoa e fez o trem parar. Parou o trem. E ele pediu licença e desceu pelas escadas, né, da locomotiva para andar até o trilho para ver o que havia acontecido, quem que era aquela pessoa que estava precisando de ajuda, o que tinha acontecido ali, se tinha algum perigo, alguém estava em perigo, o trem de ferro, a locomotiva, o que estava acontecendo naquela noite de breu. Depois de alguns passos, eles perceberam que houve uma gigantesca inundação naquela parte do terreno. A partir de alguns passos não se enxergava nada, era pura água, lama. E que ele olha mais adiante, a terra foi tão violentamente sacudida pela chuva e pela lama, que alguns metros adiante já tinha uma ponte que esse trem, com as centenas de pessoas dentro, iria atravessar. Mas o trem parou. E o trem foi salvo milagrosamente. Ninguém se feriu. Tomados de infinita alegria, o maquinista e os viajores procuraram ali nas redondezas a pessoa que lhes fornecera aquele aviso salvador, mas ninguém aparecia. Intrigados, continuaram a busca próximo ali à locomotiva naquele breu. E aí encontraram no chão, do lado, um morcego gigante, agonizante, um grandão, daqueles grandões mesmo. O enorme morcego bateu as asas à frente do farol da locomotiva. E para o maquinista, pareciam os dois braços agitados. E depois dele ficar batendo asas diante daquele farol, ele caiu sob os trilhos. O maquinista percebeu o que havia ocorrido, que não havia um ser humano, mas era um morcego debatendo. Retirou com cuidado do caminho onde ele estava, próximo de um trilho. Mostrou aos passageiros assombrados e contou como ele havia orado ardentemente, pedindo proteção e sentindo a presença do Pai, o Criador divino, em todos os momentos das trevas mais profundas. E aí, ele havia invocado a proteção de Deus antes de partir.
ali mesmo, com aquele morcego nas mãos, que acabara de morrer, ele se ajoelhou no chão e muitos o seguiram. E ele, com a voz emocionada e embargada, falou: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, e livrai-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Que assim seja. Quando acabou de orar, o silêncio reinava naquela paisagem. Todos os passageiros, crentes no Pai ou não, estavam ajoelhados, repetindo a prece que o maquinista fizera com amoroso respeito. Alguns choravam de emoção e reconhecimento, gratidão. Agradeciam ao Pai Celestial que lhes salvara a vida por intermédio de um animal que infunde tanto pavor às criaturas. E até a chuva parara de cair naquele momento, como se o céu, silencioso, estivesse igualmente acompanhando aquela sublime oração. Meimei, nessa história que ela conta, ela nos traz a reflexão que Emmanuel fala. Em qualquer lugar do universo, jamais, em momento algum, faltará a presença, o auxílio da providência divina, a presença do nosso Pai. Agradecidos por tudo que temos recebido, nós vamos neste momento fechar os nossos olhos, respirar profundamente, agradecendo a vida que habita no nosso corpo nesta vida, agradecendo o Espírito imortal que continuará vivo quando deixarmos este mundo, agradecendo o Pai que é amor, agradecendo os nossos problemas que são lições, agradecendo aqueles que cruzam o nosso caminho, sempre nos ajudando, agradecendo aqueles que nos provocam, mas nos faz refletir, agradecendo a família que merecemos, os amigos que angariamos ao longo das muitas vidas. Agradecemos o amor que já sentimos e que sentimos hoje. Agradecemos a saudade que nos lembra dos bons momentos vividos. Agradecemos as trevas que nos faz sentir saudade da luz. Agradecemos aos nossos filhos, aos nossos mestres, aos nossos vizinhos, a todos aqueles que recolhem os lixos das nossas ruas, das nossas casas. Agradecemos por cada criatura, cada animal, até mesmo aquele verme que se alimenta da decomposição dos nossos corpos, transmutando a matéria, transmutando a energia, vivendo, aprendendo, reaprendendo, revivendo, e com a coragem de sempre seguir adiante. Pai querido, abençoa os nossos lares, todos aqui presentes neste momento de estudo e oração. Abençoa todos aqueles que de alguma forma nos auxiliam e nos auxiliaram. Abençoa
a nossa existência, a nossa noite de hoje, o nosso sono, o nosso despertar amanhã. Permita, Pai querido, que possamos estar juntos novamente na próxima quarta, 24 de agosto, às 20 horas neste canal. Permita, querido Pai, que continuemos esse projeto de amor e que nós todos possamos ser abraçados por nós e lembrarmos que nós precisamos nos amar muito do jeitinho que somos e de nos aceitarmos que ainda estamos nessa jornada em busca de perfeição, mas que por ora amemo-nos, mesmo imperfeitos. Tenhamos a disponibilidade do amor por nós mesmos, do amor pelo próximo e do amor ao Pai, acima de tudo. Que Deus abençoe a nossa noite. Todos nós presentes, encarnados e desencarnados. E até quarta, às 20 horas, se Deus quiser, e Ele há de querer. Boa noite, amigos. Boa noite, amigas. Sejam bem-vindos ao novo horário. Se você gostou da lição de hoje, compartilhe o nosso vídeo. Se inscreva no nosso canal. Ative o sininho, aquele sininho escuro, porque sempre que nós programarmos uma publicação de um vídeo ou estivermos programando entrar ao vivo, você será notificado no seu celular. Muito obrigada pela colaboração, pela presença, por estarmos juntos. Sem vocês não existiria o Estudo de Oração. Que bom que é ter vocês aqui. Muito obrigada. A minha eterna gratidão a cada um. E até quarta, se Deus quiser.